Olá, seja muito bem-vindo, professor Luiz Ulbricht de Noções de Informática, e nós estaremos juntos respondendo a 20 questões sobre um dos temas mais importantes da disciplina de Informática, que é a disciplina de Hardware, que empresta os seus conceitos a praticamente todas as disciplinas. E ainda que seja uma tendência recente de algumas bancas, por exemplo, a CESP nos últimos 3 anos, a FCC mais recente, de não cobrarem especificamente, de maneira direta, questões de hardware, os conceitos de hardware continuam sendo cobrados por muitas bancas, FGV, por exemplo, e sim, mesmo nas bancas como CESP e FCC, esses conceitos são embutidos em todas as outras disciplinas e você não consegue responder muitas vezes uma questão de sistema operacional sem ter o conhecimento de hardware muito sólido dentro de você, como, por exemplo, uma pergunta sobre as opções de encerramento do Windows. Você não consegue conceber a alternativa correta entre hibernar ou simplesmente suspender, que seria o dormir, se você não tem maduro os conceitos da diferença entre uma memória principal e uma memória secundária. Se você desejar acompanhar os meus trabalhos nas redes sociais, verifica lá, professor Luiz Ulbricht. Nós estamos tanto no Facebook quanto no Instagram. Segue lá, @professorulbricht, com dicas diárias para a evolução do nosso trabalho, muitas vezes amadurecendo temas específicos em relação a alguma cobrança. Combinado? Então, segue comigo. Uma primeira questão da VUNESP, uma banca que tem sido muito presente, muito comentada no finalzinho do ano de 2017 e 2018. Muitos dos editais que nós temos trabalhados nesse momento são editais que são elaborados pela VUNESP, uma questão que ela apresentou para a SAP de São Paulo em 2015, e a questão diz assim, olha só, assinale a alternativa que contém apenas elementos de hardware. E em informática, quando nós conversamos sobre um computador, muito mais importante do que o computador em si é nós compreendermos que ele funciona como um sistema computacional, um conjunto de elementos integrados. E nesse sentido, nós temos 3 tipos de elementos. Nós temos elementos que são elementos de hardware, que denotam a parte física, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que é tangível, você toca na sua mão. E nós temos em contraposição o conceito dos elementos de software, tudo aquilo que justamente é a parte lógica no campo das ideias, uma palavrinha muito atual usada nas provas, virtual. E na hora da prova é só verificar aquilo que você não pega na sua mão, isso é software. Mas nós temos também a importantíssima, fundamental e jamais ausente participação humana, o que nós chamamos de peopleware. Esses 3 elementos se fazem presentes e muitas vezes nós colocamos eles em ordem como se fosse uma sociedade indiana, em castas, onde nós dizemos assim, a alta sociedade somos nós, seres humanos, o peopleware. A ralé das máquinas, aquela parte de baixo nível, nós colocamos lá embaixo e muitas vezes você escuta na prova o termo baixo nível, fazendo menção aos elementos de hardware, alto nível aos elementos de peopleware. Mas aqui, nessa questão, nós estamos sendo cobrados apenas por elementos de hardware, então o teste é muito simples. Eu pego na minha mão, é hardware, e esse é o teste que você tem que verificar. Na alternativa A, está dizendo assim, ó, teclado, obviamente sim, você encosta nele, mouse, você pega ele, é todo rechuchudinho, e CPU, que você tem que cuidar, pelo amor de Deus, não é o gabinete, é o processador. Mas nesse caso, mesmo se você não fizesse a tradução correta, tanto o processador quanto o gabinete são elementos de hardware, você encosta neles, portanto sim, a alternativa a ser marcada. Verifica lá na B, processador ok, memória ok, mas o Windows 8 não, isso é um software, um sistema operacional. Na C, monitor sim, você até abraça, CPU sim, mas Microsoft Office 2010 não, isso é um software, pacote de soluções para escritório. Você tem na D, o Windows 7 não, é um sistema operacional, e o Office 2010 de novo não, um sistema operacional, o teclado ok. E na E, bloco de notas não, um dos acessórios do Windows, o Windows 7 não, um sistema operacional, e o Paint de novo não, um acessório do Windows, portanto, letra A.
ok? Segue lá, questão de número 2, uma questão da Sesgran-Rio, uma banca muito presente no âmbito dos bancos. Aliás, de novo, nós temos o edital do Banco do Brasil lançado agora e a Sesgran-Rio deu uma pegadinha muito forte, é quase praticamente uma cobrança de TI, mas nesse caso a questão foi para o Cefet do Rio de Janeiro em 2014 e a pergunta é essa: uma das principais funções do sistema operacional, porque dentro desse cenário onde você tem peopleware lá em cima, hardware lá embaixo e software no meio do caminho, e nós conseguimos enxergar quais são os componentes de um computador, quando você tem um elemento de hardware, ele é único dentro desse contexto. Você tem um teclado, você tem um mouse, você tem um monitor, mas esse recurso ele é compartilhado entre vários softwares, porque o software dentro de um sistema ele dá o sabor, é ele que determina o que deve ser feito. Você deseja editar textos, você usa o Word, você deseja navegar na internet, você usa o Google Chrome e muitas vezes você faz uso deles ao mesmo tempo. Então você tem dois softwares acessando um único recurso de hardware e isso dá briga. Então nós precisamos de alguém que lhe dê segurança, você precisa de alguém que entre no meio do caminho e faça esse gerenciamento. Nós precisamos de um gerente e esse gerente nós chamamos de sistema operacional. Ele é um software, mas ele é um software que não é de aplicação, você não usa ele no dia a dia para a realização de uma tarefa em específico, ele é justamente um software de base, ele cria esse conceito de permitir que os recursos de hardware sejam geridos para os diversos softwares, permitir que os diversos softwares não briguem entre si, os conflitos entre eles sejam minimizados e permitir inclusive que você como peopleware tenha uma interface desenvolvida para uso direto deste sistema. No caso do Windows, seria aquilo que nós chamamos de área de trabalho, uma interface para você interagir. Ele cuida do hardware, ele cuida do software, ele cuida do peopleware e ele gerencia tudo porque ele é um gerente. Quase sempre as perguntas nesse sentido nas provas são se você sabe a diferença do sistema operacional como software de base para os sistemas, os outros softwares de aplicação que têm funções específicas. E aí é muito tranquilo. Toda vez que você escuta algo que deve ser realizado para todo mundo, isso é sistema operacional. Navegar na internet, não, isso é específico, isso é do navegador. Gerenciar o teclado, isso todo mundo precisa, o Word precisa, o navegador precisa, então isso é tarefa do sistema operacional. E aí verifica lá comigo, então na letra A está dizendo justamente controlar, uma palavrinha muito importante para um gerente, coordenar, uma palavrinha muito importante para um gerente, o uso do hardware, verdade, é isso que ele faz. Entre as várias aplicações e usuários, sim, porque um teclado é utilizado por diversos aplicativos que estão sendo utilizados por diversos usuários, porque os sistemas operacionais modernos são multiusuários, o Windows é. Alocando e gerenciando recursos. E aqui vem uma característica toda particular da Sesgran-Rio, que adora usar termos naquilo que eu chamo de um tecnolês, jargão bem complicado, esse negócio de alocando. O que é isso? É um termo técnico que nós usamos muito em TI para dizer que você está fazendo uma alocação e nós usamos muitas vezes isso para fazer menção à memória. Eu quero pegar um pedaço da memória, eu vou alocar posições de memória, nesse caso eu estou alocando recursos de hardware e o conceito está bastante correto, mas muitas vezes dá um medinho de marcar essa alternativa alocando, então vamos ver as outras, o que está acontecendo. Na B está dizendo que ele vai controlar, sim, controlar é função do sistema operacional, mas controlar o quê? O armazenamento das informações das aplicações dos usuários na CPU. E aqui a questão brinca, ao invés de brincar com os conceitos de outros softwares aplicativos, brinca com funções que são tarefas de hardware, de elementos de hardware. Nota, CPU é processador, processador não armazena, processador processa, quem armazena é memória. E nesse momento, então, eu não
posso marcar a letra B como correta. Olha lá, C, garantir a execução das instruções de computador na sequência correta. Isso é tarefa também do processador, que é o cérebro do computador e faz duas coisas, processa dados, mas também controla todo mundo. Quem controla todo mundo, inclusive, é um membro interno que se chama de unidade de controle, não é essa a tarefa. Na D, armazenar e organizar os dados mais requisitados pelo processador, isso é uma tarefa de uma memória específica chamada de cache, aquilo que é mais recente, não é o que nós desejamos. E na E, realizar as operações lógicas e aritméticas, isso é responsabilidade de outro elemento interno do processador que nós chamamos de ULA, também não evidencia. Seja feliz e vá para a próxima questão, que é a questão de número 3. Dessa vez uma questão da FCC, que tradicionalmente faz questões bastante academicistas, por conceitos bem solidados, bem solidificados na teoria, nesse caso para o TCE do Rio Grande do Sul. Em 2014, o cargo de auditor, geralmente uma cobrança mais pegada. Olha só, um computador que funciona como um terminal caixa de uma loja. Precisa emitir cupons fiscais e, para isso, emprega uma impressora térmica e um leitor de código de barras de mesa para registro de produtos vendidos. E a pergunta é essa impressora. E você pode estar dizendo, meu Deus, hashtag OMG. Luiz, eu tenho que saber, inclusive, parte de comércio para a hora da prova, terminal caixa. Eu pensei que as perguntas eram sobre informática e você precisa compreender que o lado academicista da FCC justamente faz uso dos conceitos mais nobres da área de informática e nesse momento o que você tem aqui é um conceito tradicional. Nós não estamos olhando para o computador em si como tradicionalmente nós conhecemos, um desktop, um notebook, um tablet. Não! Um computador tem um conceito muito mais amplo. O que é um computador? Um computador é um ser que, pegando dados na sua entrada, ele processa esses dados e joga esses dados na saída. Na entrada, nós temos dados que depois que são processados, são transformados em informação. Portanto, um computador é um ser que processa dados, obtendo informações de maneira automática. E nesse momento, o conceito de computador é muito mais amplo do que você está acostumado. E sim, um terminal caixa nada mais é do que um computador. Se você se dá conta disso durante a prova, você risca terminal caixa e você escreve um computador neste lugar. Aliás, ela tinha brincado já com esse conceito no início, um computador que funciona como um terminal caixa, nos dando uma colher de chá que muitas vezes não acontece. Agora sim, eu entendi, é um computador, tem um dispositivo de entrada. Quem é nesse caso um dispositivo de entrada? É esse leitor de código de barras, esse é o nosso dispositivo de entrada. E quem é o dispositivo de saída? Nesse caso é a nossa impressora. Se você fica com dúvida, é assim. Eu estou conversando com o computador, eu estou falando, as informações vão entrar nele. Se ele está me respondendo, as informações estão saindo dele até mim. Nesse caso, a impressora me cede o cupom fiscal. Isso é uma resposta, isso é uma saída. Então a pergunta é, essa impressora e o leitor são parte da unidade central de processamento, aquilo que nós chamamos em português de UCP, em inglês de CPU, que é o nosso processador. E obviamente que não, porque eles são dispositivos de entrada e saída. Quem vai fazer a CPU é aquilo que está dentro, o processamento. Nós estamos falando dos elementos que estão interfaceando, fazendo a interface com o lado externo, dispositivos de entrada e saída, portanto não. Na B, um dispositivo de entrada, não, essa impressora é um dispositivo de saída, que houve justamente a inversão dos conceitos. Então nós vamos para C. Na C, a impressora e o leitor, sempre traz o texto anterior para a gente não se perder. A impressora e o leitor são gerenciados diretamente pelo sistema operacional. Verdade, isso está correto, porque o sistema operacional é o gerente, bem tranquilo. Agora, não sendo necessário nenhum software adicional para o seu controle ou atualização do sistema operacional do computador. E esse conceito é um conceito que nós chamamos em informática de plug and
Play, você simplesmente coloca elementos externos em um computador, você pluga e ele sai funcionando. Essa é a parte do Play. Isso acontece quando você tem um pendrive, por exemplo, que você coloca e ele já sai funcionando. Agora, isso vai acontecer com todo mundo? Claro que não. Imagina impressora. Quantos fabricantes eu tenho no planeta? Imagina leitor de código de barra de mesa. O sistema operacional não é obrigado a saber lidar com todos esses elementos. Então, naturalmente, quando você compra uma impressora, vem junto um CD de instalação ou você baixa alguma coisa da internet para fazer essa instalação. Então não, nós temos sim essa necessidade de um software adicional que inviabiliza a nossa questão, nossa letra C. Na D, a impressora e o leitor são periféricos, um outro nomezinho que nós damos aos dispositivos de entrada e saída, porque eles não ficam no centro da cidade, que seria o gabinete, eles ficam mais afastados na periferia, então são periféricos. Então, a impressora e o leitor são periféricos que requerem software adicional para funcionar em verdade, o que nós acabamos de conversar, podendo exigir atualização de componentes do sistema operacional, justamente esses pedacinhos de software que você alimenta. Então a letra D me satisfaz, está correta, mas antes vamos verificar o que a CT tem de errado. Está dizendo que a impressora e o leitor não podem operar conectados num mesmo computador, devido ao fato de utilizarem a mesma porta. Uma porta que também pode ser chamado de interface, nada mais é a maneira com que você conecta um elemento externo ao computador, porque ela caracteriza a extensão do barramento. O barramento é o elemento interno que faz a transmissão, a comunicação. Esse barramento é externalizado, jogado para o lado de fora, através de uma porta, através de uma interface, e aí você conecta por um cabo este dispositivo que está do lado de fora. Agora, imagina em termos práticos, eu tenho um terminal caixa, eu preciso fazer a leitura e preciso fazer a emissão de um cupom. Como é que eu posso ter uma porta só e toda hora ficar trocando? Ora eu entro os dados, ora eu jogo os dados para fora, isso não faz nenhum sentido. Você precisa de uma porta para cada um, então nós eliminamos, jogamos fora e ficamos com a letra D. Tudo tranquilo até aqui? Você está compreendendo? Vamos lá, segue comigo. Questão de número 4, uma questão da CESP, foi realizada para a Polícia Científica de Pernambuco, questão de 2016, questão da área policial bastante apimentadinha, e uma característica da CESP de cobrança recente nas questões de informática é de você verificar cobranças de múltipla escolha. Os editais que em informática se fazem presentes, você tem questões de múltipla escolha nos momentos mais recentes, mais do que cobranças de certo ou errado. Então acompanha lá. Para controlar os dispositivos de entrada e saída de um computador, a fim de que seja possível interagir com eles. Você precisa interagir com dispositivos de entrada e saída. O que eu preciso? Eu preciso, na verdade, que eles sejam controlados pelo gerente, é o sistema operacional. Agora a gente acabou de conversar sobre isso. O sistema operacional não é obrigado a saber lidar com todos os dispositivos, então você precisa de um softwarezinho sendo instalado. A pergunta é essa: como é que é o nome desse softwarezinho? Então verifica lá na letra A, algoritmo de escalonamento de processos, um tecnolês todo difícil, esquece isso, joga fora. Na B, software de monitoramento de tarefas, e isso você, se fizer a tradução adequada, vai verificar que é justamente o nome do nosso amigo gerenciador de tarefas, um programa dentro do Windows. Então não. Na C, você tem ali um software para gerenciamento de arquivos, e de novo você vai verificar que dentro do Windows isso é a função do Windows Explorer. Também não. Lá na letra D, um driver de dispositivo, sim, a alternativa a ser marcada. E é muito importante você encontrar aquele Rzinho, driver, porque drive em informática, apenas drive é um hardware. Driver é um software, aliás, o software que você instala em um sistema operacional e ele traz instruções de como um dispositivo vai ser manipulado.
verdadeiro, marca a letra D. E na letra E, linguagem que interpreta comandos, de novo um tecnolês bastante forte, deixa para lá, evidenciamos a nossa letra D. Uma quinta e última questão nesta semana, uma questão da OCP, que tem sido uma banca também presente nos últimos editais que nós temos preparado os nossos alunos, e faz uma cobrança muito direta, muitas vezes utilizando-se de textos prontos. Pega um texto pronto e só faz troca em relação ao jogo de palavras. Verifica lá uma questão que foi aplicada para o BRDE em 2012 e ela diz assim: o processador, a CPU, sim, a tradução correta, é o centro do sistema de processamento de dados. Verdade, um texto pronto trazido de algum lugar. Essa unidade é constituída por 3 elementos básicos. E isso sim, quando nós estudamos processador, a gente sabe que o processador tem 3 elementos básicos. A primeira pergunta é: o que um processador faz? E você responde: ele processa. Processa quem? Processa dados. Então você precisa de alguém que lide com os dados. Esse alguém que lida com os dados é uma unidade que se chama de lógico e aritmética, que são as únicas 2 funções que um processador consegue fazer na vida. Mas você tem também uma função do processador, como ele é o cérebro do seu computador, de coordenar todo mundo. Pega dados na entrada, joga dados na memória, pega dados na memória, joga dados para o processador mesmo. Esse carinha que controla é o que nós chamamos de unidade de controle. Só que o processador rouba para dentro dele uma porção de memória para que os resultados temporários dessas operações menores elas sejam armazenadas internamente e ele não perca tempo em relação a esse processamento. Essa memória é o que nós chamamos então de registrador e nós já anotamos no plural registradores para nunca esquecer que tem mais de um. Agora verifica comigo, na letra D e na letra E, são 2 conceitos que não podem ser marcados. Clock, um dos parâmetros de desempenho, frequência de relógio não, e chipset, é um dos elementos da placa-mãe, também não. Então nós ficamos aqui com a A, a B ou a C. Agora sim, qual desses elementos é responsável por interpretar instruções, controlar entrada, controlar saída? E quem faz isso é a unidade de controle, bem tranquilo, letra B. Uma questão que cobra diretamente aquilo que você estudou, característica da OCP, cobranças diretas. Ok? Eu espero que você tenha gostado, acompanhe o meu trabalho nas redes sociais e na semana que vem estaremos de volta com mais questões. Um abraço e até lá.